Hoje eu converso com Leonardo Abud, ele é sócio responsável pela gestão de fundos da Sete Investimentos, que historicamente tem conseguido superar o índice Ibovespa. Nós conversamos sobre Value Investing, as estratégias do fundo, cenário macroeconômico e por aí vai. Já aproveita, deixa seu like e também se inscreva no nosso canal. Léo, muito obrigada pela tua presença aqui, obrigada por aceitar nosso convite. Como de praxe, eu começo perguntando para tu contar um pouco sobre a tua história, a tua trajetória até aqui. Claro. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de vir aqui, falar um pouco sobre a minha carreira e também um pouco sobre o meu fundo e a minha visão sobre o mercado. Bom, falando um pouquinho sobre a minha história, eu sou engenheiro de formação, então eu fiz faculdade de engenharia. Durante a faculdade eu já percebi que eu não queria muito seguir na área e comecei a me interessar pelo mercado financeiro. Peguei um estágio num banco de investimentos na área de investment banking, na área de fusões e aquisições, né? Achei interessante, depois eu tive que sair para concluir a minha faculdade e quando eu estava para concluir eu entrei na Sete. Isso aí já tem mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, né? Já tem um tempinho. E desde então, eu tenho seguido nessa carreira, me apaixonei, gostei bastante do que a gente faz. É uma profissão que a gente aprende muita coisa. Todo dia você aprende alguma coisa nova, algum setor novo que você olha, algum jeito diferente de ver o mundo. Então, assim, eu acho bastante interessante essa profissão. Realmente me encantei por ela. E 8 anos já na Sete, nos últimos 2 anos eu assumi como gestor do fundo. Então, como gestor oficialmente estou aí já há 2 anos, como sócio na empresa há mais ou menos 4 anos. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória. Meu negócio realmente é ações, é o que eu sempre fiz aqui no mercado, então é isso que eu gosto, eu acho que é o interessante para mim. Tá certo. E a Sete tem hoje 12 anos, né? Isso, a gestora tem 12 anos, pro nosso mercado acho que é um histórico até que longo. O fundo Sete FIA, que é o nosso principal fundo, ele começou em janeiro de 2008. Então, isso é um pouquinho da história da gestora mesmo. Pois surgiu num momento bem complicado, né? Por que vocês decidiram? Então, na verdade, né, o fundador da Sete é o Sérgio dos Reis. Ele tinha um clube de investimento chamado Clube Uranus e ele inaugurou esse clube em 98. De 98 até 2008, o clube tinha ido muito bem. Começo de 2008, a gente não estava na crise ainda, a gente estava no auge, né, das ações. E o Sérgio decidiu abrir o clube, estruturar um fundo e começar a oferecer para o resto do mercado. Então, assim, foi um péssimo momento para começar, porque logo na sequência veio uma crise. Mas o que o Sérgio sempre fala é que veio uma crise em 2008, mas em 2009 já recuperou tudo e vida que seguiu. Então, a crise de 2008 foi bruta, né, foi abrupta, mas durou pouco. Então, nesse sentido, até que não foi tão dolorosa. Então, assim, foi um pouco do acaso mesmo. Sim. Não foi muito, sei lá, de repente o destino. Mas de lá pra cá, o princípio de vocês mudou ou continuou mesmo? Não, desde a época de clube, o que o Sérgio teve como filosofia, como processo, sempre foi o investimento em value investing. E de lá para cá a gente manteve a mesma estratégia, a mesma filosofia, a gente não mudou nada. Tá certo. E vocês têm 3 produtos. Isso. Sendo o principal o Sete FIA. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho do desempenho do fundo e fala também um pouco sobre as métricas, especialmente nos últimos 2 anos. Claro. Bom, nos últimos... Um detalhe, né? O fundo Sete FIA, ele fazia a distribuição dos dividendos. Isso é uma coisa bastante atípica. Toda vez que o fundo recebia dividendos das empresas, a gente repassava para os nossos cotistas e tinha um benefício fiscal nisso. O cotista recebia já livre de imposto. O que aconteceu foi que em 2015 a Receita Federal mudou esse entendimento e aí a gente parou de fazer a distribuição dos dividendos, a gente voltou a incorporá-los. Então, assim, a nossa cota oficial, né, o nosso retorno oficial do Sete FIA, ele desconsidera completamente esses dividendos que foram pagos. Nesses 12 anos, o fundo entregou mais ou menos 200 e
230%, 228%, contra 99,5%, 100% do Ibovespa, fora os dividendos que foram pagos no caminho. A gente até faz uma simulação de como é que seriam esses dividendos, e seria algo como 320%, então um pouco mais de 3 vezes o Ibovespa no período. A gente manteve, inclusive, a cota da época de clube. Então, lá em 98, quando começou o clube, a cota era de R$1. E hoje, quando virou fundo, a gente manteve a cota e hoje a cota é R$60, mais ou menos. Então, mais ou menos foi essa multiplicação, de novo, sem os dividendos todos que foram pagos no caminho. E o fundo ele é focado em value investing. Exatamente. Né? Explica, por favor, para o nosso público qual é o conceito de value investing. Bom, eu acho que o value investing foi uma coisa que evoluiu muito. Ele começou, né, o pai do value investing é o Benjamin Graham, né, o professor do Warren Buffett. Quando ele começou com a ideia, o value investing tinha essa característica de buscar empresas que tivessem um valor acima do que elas estavam sendo negociadas em bolsa. Então, o Graham gostava bastante de métricas mais deep value, vamos dizer assim. Por exemplo, comprar empresas que o valor patrimonial o valor patrimonial da empresa é maior do que o valor em bolsa. Porque se essa empresa fosse liquidada, ele ainda conseguiria ter um lucro. A essência do value investing é você realmente comprar empresas que tenham um valor intrínseco acima do que o mercado está pagando. Então, assim, a gente busca essa distorção entre o valor do negócio real, da empresa, do que ela está produzindo e o que o mercado está precificando. A gente busca essas distorções e a gente monta uma carteira em cima disso. A gente gosta de manter a coisa simples nesse sentido. Quero saber também como que vocês fazem para montar uma carteira de value investing. Claro. Explica pra gente. Bom, pra gente, né, como é que eu enxergo isso? Eu vejo em 3 passos. Primeiro, eu busco um setor, um negócio, do qual eu gostaria de criar uma empresa, porque eu vejo que aquilo ali é uma coisa rentável, que tem uma boa perspectiva. O segundo passo, eu vou buscar uma empresa que já faz isso em bolsa e que tenham pessoas melhores do que eu. Então, ao invés de eu ir lá e criar um banco, eu vou buscar uma pessoa que faz isso melhor do que eu. Então, assim, essa é a segunda etapa. E, por fim, o preço. Então, assim, não adianta nada também eu achar um baita negócio tocado por pessoas brilhantes, mas que o mercado também já está colocando que isso aí vai ser revolucionário, então colocou um valuation extremamente alto. Então, para mim, são essas 3 etapas. Buscar um bom negócio, tocado por boas empresas e que tenham um valuation interessante. Mas pelo que eu analisei na carteira de vocês, são empresas que não estão necessariamente na moda, né? Sim. Qual o critério para escolher? Conta pra gente. A gente, de novo, a gente começa dessas etapas. Quando a gente fala de empresas da moda, muitas vezes são aquelas empresas que estão com algum modelo de negócio completamente novo, ou então que está com uma perspectiva muito grande de crescimento. Isso não é uma coisa que a gente gosta muito, a gente não gosta muito de pagar para ver. Tá? Então, as empresas da moda, em geral, têm essa questão do valuation, que é onde pega para a gente. Por exemplo, eu acho que tem boas empresas aí que negociam com valuations elevados, mas é óbvio que pode ser que realmente a gestão daquela empresa vai conseguir extrair um valor enorme. A gente não gosta muito de pagar antes para poder depois enxergar esse retorno. A gente prefere empresas que já conseguem entregar um retorno e a gente fica mais confortável nesse sentido. E vocês fazem proteção? Fazem hedge? A gente não faz proteção nem hedge. O que a gente entende como sendo o risco do nosso negócio é você comprar empresas que tenham um fundamento que vai deteriorar ou que vai ter algum problema. Para a gente esse é o grande risco. No Brasil, a proteção, né, o hedge, sempre foi bastante caro, então como a nossa bolsa é volátil, então a gente está falando de uma bolsa, ações, né, que já é um negócio mais volátil num país de terceiro mundo. Então, por natureza, é uma coisa volátil. E assim, acaba que as proteções são mais caras, né, o seguro. A gente não sabe fazer um market time, então se eu soubesse quando que a bolsa vai virar, aí ficaria moleza, né? Eu vou comprar a proteção logo antes da coisa desandar. Daí quando eu já fiz até alguns estudos de se eu tivesse mantido um nível de proteção constante,
O que basicamente teria acontecido era, eu teria um fundo menos volátil e com uma rentabilidade um pouco menor. Como volatilidade não é a coisa que mais pega pra gente não faz muito sentido essa parte da proteção. Entendi. E na sua opinião, quais são os papéis que vão se destacar nesse ano? Olha, eu acho que essa que é a grande, a grande pergunta. Eu gosto bastante de alguns dos nossos cases, claro. Eu gosto bastante do caso da Sul América. Eu acho que é uma empresa, um setor, inclusive, que tem um potencial muito grande por conta de mudanças demográficas. O Brasil vai passar por uma mudança muito abrupta em termos de demografia. A gente está envelhecendo rápido. No Brasil hoje você tem 3/4 da população que não tem planos de saúde, que estão sendo atendidas exclusivamente pelo SUS e que gostariam, claro, de ter um plano de saúde. Isso é uma das prioridades que as pessoas têm. Além de ter essa questão estrutural, ainda também tem a questão conjuntural. O Brasil passou por um desemprego muito forte nos últimos anos e esse é um setor bastante dependente. Então as pessoas, em geral, têm o seu plano de saúde atrelado ao emprego, né? E conforme teve um aumento do desemprego, esse mercado teve uma queda. E eu acredito que agora, com uma recuperação, né, acho que o desemprego é o último indicador a andar, a empresa tem aí um potencial bacana de capturar essa volta do emprego. E vocês tinham uma posição na Embraer, mas agora não tem mais. Por quê? Exatamente. A gente montou uma posição em Embraer no ano passado por dois motivos, né? Primeiro que assim, teve o deal com a transação lá com a Boeing. Eles fizeram esse acordo, os termos do acordo eram bastante bons. A Embraer, além de receber um dinheiro, o acionista ainda ia ter as sinergias de ter uma joint venture junto com a Boeing. E isso era bastante interessante para a empresa. Então a gente via ali um valor bacana para a empresa. O que acabou acontecendo, que mudou um pouco a nossa opinião, foi uma questão política e, por incrível que pareça, não brasileira. O que acontece é que a Embraer, né, o deal da Boeing com a Embraer, ela precisava ser aprovada em diversos órgãos, globalmente falando, e um deles era no órgão europeu, estilo CAD europeu. E o que acontece é que eles começaram a protelar a análise desse acordo. Então, assim, tecnicamente o acordo não tinha nada demais, só que a União Europeia tem a Airbus, que fez um acordo com a Bombardier, que é uma concorrente da Embraer, e claramente eles iam emperrar o deal o máximo possível, até mesmo porque a gente vê o mundo aí tendo essa onda de protecionismo. Então, os americanos fazem um protecionismo, o europeu vai lá e retalha. E a mesma coisa com os chineses. E como é difícil saber para onde que vai a política, a gente acabou saindo da posição. Isso ainda foi antes da Boeing ter todos esses problemas que a gente tem visto. Então, assim, foi por esse principal motivo que a gente acabou saindo da posição. Como vocês veem a questão do aumento da competição e disrupção no setor bancário? Eu acho que essa é a outra grande pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual que é o futuro dos bancos? Qual que é o futuro desse setor? Bom, primeiro, quando a gente fala de disrupção, eu sempre gosto de falar o seguinte: o mundo está mudando muito rápido. Então, não é o setor bancário especificamente que está passando por um movimento de disrupção. A gente está vendo isso em tudo, né? Então, se você for pegar quais são as grandes empresas americanas, o que elas eram 10 anos atrás, né? Então, o que a Netflix fez com esse mercado de streaming, o como é que fala? O Facebook, o que era o Facebook 10 anos atrás, o que é o Facebook hoje. E o mais engraçado, né? Você vai ver assim, 10 anos atrás o Facebook nem era tudo isso. Daí a gente teve uma onda grande e aí de repente não era mais nem o Facebook, agora era o Instagram. Então, em questão de anos, a gente vê como é que foi a migração desse segmento. E por isso eu vejo assim que a disrupção pode acontecer em qualquer segmento, né? Eu gosto até de falar do setor de carnes, que acho que é o setor mais clássico, né? Fala assim, poxa, mas cadê a disrupção? Daí você vê uma empresa lá nos Estados Unidos, a Beyond Meat, que veio com aquele hambúrguer baseado em plantas, né? Não sei se isso aí vai para frente ou não, mas assim, era um setor que você tinha que, poxa, nunca vai ser disruptado. E a gente vê que não, pode ser, não sei, né? É difícil saber o que é o futuro. O que eu sinto, né, o que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão da disrupção quem são as pessoas que estão tocando a empresa. Então,
se as empresas não tiverem pessoas que estão se adequando, se reinventando, aí eu uso até um ditado popular, camarão que dorme a onda leva. Como você vê o futuro dessas carnes de plant-based, baseadas em plantas? Olha, experimentei, detestei, eu ainda gosto mesmo do negócio de uma carne de verdade. Experimentou o hambúrguer do futuro? Esse que tá na moda? Mas assim, todas as tecnologias, elas em geral são assim. A primeira que entra é horrível, é cara, não compensa. Então, quando eles começaram com um pendrive, ele tinha um armazenamento minúsculo, era super caro. E conforme eles vão aperfeiçoando, vão ganhando escala, muda completamente, tá? Eu, sinceramente, não sei o futuro. Pode ser que daqui a 50 anos vão olhar para trás e falar assim, nossa, como eles eram bárbaros e comiam carne de um animal. Sim. Não sei. Assim, eu acho que o futuro é uma coisa muito difícil, né? Eu sempre gosto de usar como é que fala? Um exemplo meio bobo, assim, né? Coisa de engenheiro. Em 1900, a gente teve os irmãos Wright com o avião. Era um avião que conseguia andar 200 metros a 40 km por hora. 60 e poucos anos depois, a gente mandou o homem para a Lua. É um salto grande. E agora o Elon Musk fala que nos próximos anos ele vai mandar para Marte. Então, assim, em 130 anos, a gente saiu de um aviãozinho para chegar em Marte. Quer dizer, é muito rápido. É verdade. E eu acho que essa mudança está acontecendo em tudo, né? E eu acho muito legal, tipo, poder participar, poder olhar isso. Mas é óbvio que para as empresas, para as pessoas, eles têm que ficar atentos ao que está mudando. E como tem sido o desempenho de vocês nas teses de ações financeiras e bancárias? Olha, abaixo do resto do fundo, tá? Você tinha perguntado até como é que foi a nossa performance, assim, no curto prazo. Nos últimos 2 anos o fundo subiu 60% e o Ibovespa mais ou menos 40%. Então, a gente estava entregando uns 20 pontos acima do Ibov nos 2 últimos anos, sendo que os bancos puxaram o nosso retorno para baixo, né? Não que eles caíram, mas não tiveram o mesmo retorno do resto do portfólio. A gente tem posição em Itaúsa e o Banco ABC. Os bancos no ano passado, não só no ano passado, mas acho que nos 2 últimos anos, eles viraram meio que eu diria, assim, aquela que ninguém quer ter na carteira, que todo mundo tem vergonha de ter. E eu acho que tem motivo para isso, tem motivo para você ficar com medo das mudanças do setor, mas eu sigo confiante. Recentemente, o Banco Central interrompeu o ciclo de corte de juros. Como é que o mercado ele está confiante que vai ter mais redução ainda? Como que isso pode impactar na tua carteira? Tá, bom, eu acho que muita gente questiona, poxa, como é que a Selic bate nos bancos, né? Primeiro que a gente viu uma redução da Selic de 14,25 para 4,25 em questão de 2, 3 anos. Em 2019, os bancos bateram lucros de recorde. Bateram lucros recordes, né? Então, assim, não acredito que vai ser o de 4,5 para 3, que agora que vai mudar completamente o jogo. Não é aí que realmente me incomoda. O que me incomoda é a questão da competição. Principalmente se você tiver um apetite ao risco irracional. Então, lá em 2012, 2013, os bancos públicos eles vinham com um apetite irracional de risco. Então, eles emprestavam, os spreads ficavam mais apertados porque os bancos abriram a torneira. E nisso, inclusive, os bancos públicos ganharam muito espaço em cima dos bancos privados. A gente voltou a ter mais racionalidade lá em 2015, 2016. E assim, hoje o que me preocupa um pouco a gente vê uma liquidez grande no mercado. Então, por exemplo, a gente viu lá no final do ano passado o soluço que deram os fundos de debêntures incentivadas. Essas debêntures elas não eram de empresas que deram problema, mas simplesmente você tinha muito dinheiro para pouco papel, né? A hora que você coloca muito dinheiro para pouco papel, os spreads começam a minguar. Então, assim, quando parece que está indo muito bem, as pessoas esquecem dos riscos e começam a subir, né, o nível de risco que eles estão dispostos a tomar. Isso me preocupa um pouco. Eu quero ver como é que os bancos vão reagir, se eles não vão entrar nessa onda. Então, assim, a Selic não é o meu principal preocupação.
O que eu gosto também de fazer é você dar uma diversificada. Então, eu tenho alguns papéis que se beneficiam de uma Selic mais para cima, alguns para Selic mais para baixo, e acaba que uma coisa dá uma compensada na outra. A tua carteira ela é diversificada, né? Olha, é engraçado, né? As pessoas sempre perguntam assim, poxa, e aí, você tem uma carteira diversificada? Eu acho que a gente tem uma carteira geralmente de 10 a 15 ações. Se você for ver no padrão americano, isso é extremamente concentrado. Eu acredito que esse é um número bom de diversificação em que você nem tá... Se você simplesmente sair diversificando sem parar, você simplesmente vai ter um retorno igual ao do mercado, né? Você vai virar o mercado. Então, a gente gosta de ter mais ou menos entre 10 e 15 ações. Eu acho que a vantagem que você tem é de você conseguir capturar as melhores oportunidades. De novo, sair diversificando, você simplesmente vai ser o mediano. E você ouve aquela máxima entre os investidores de carteira diversificada ou consolidada? A gente tem uma que, como é que era? Você concentra para ficar rico e diversifica para se manter rico. Escuto. Mas tu sabe apontar as vantagens de cada uma? Claro. Primeiro, né, eu acho que um erro que as pessoas têm quando fala de diversificação é achar que se você tiver muitos ativos, você está diversificado. Você não precisa ter vários ativos para estar diversificado. Você precisa de ativos que são descorrelacionados. Então, supor, se você for lá e colocar, poxa, esse fundo de ações foi bem, esse também, esse também, esse também. Vou diversificar, vou colocar um pouco em cada. Mas no fundo, esses 4 tiveram performances boas no passado, porque eles tinham mais ou menos a mesma filosofia. Então você tem 4 ativos, mas no fundo você não está diversificado nenhuma. Né? Enfim, eu acho que as pessoas precisam saber que, por exemplo, né, o Ibovespa é um índice que tem 60 e tantas empresas, extremamente concentrado. Né? Tem 30% em bancos, tem 30% em Petro, Vale e algumas outras commodities. Te dá uma falsa sensação de que você é diversificado. As vantagens e desvantagens, como eu falei, né, a vantagem da concentração é você conseguir capturar as melhores oportunidades, focar naquilo que realmente importa. Até porque imagina você conseguir acompanhar 40 empresas. Né, carteira de ações tem que ser igual ao filho, você não pode ter mais do que você daria conta. Eu acho que dá para ser um pouquinho acima disso, mas é difícil, né? Você ter uma carteira de 40 ações, você não vai conseguir acompanhar e vai perder as melhores oportunidades. E a diversificação, você evita que, por melhor que você consiga montar a sua tese, sempre vai ter aquele problema que você está fora do radar. Né? Vai ter um coronavírus, vai saber como é que isso pode impactar. A gente tem uma eleição americana. Então, se você tiver uma certa diversificação, você evita que, poxa, eventos de cauda batam muito forte na sua carteira. E nos setores que vocês não estão, onde é que tu enxerga oportunidade? Olha, é óbvio que o setor, os que a gente tem na carteira são os que a gente sempre vai enxergar mais oportunidade. Eu não diria nenhum setor, mas uma ação específica que é a B3. E por quê? Porque eu acredito muito no crescimento do mercado de capitais brasileiro. Então, assim, eu não sei para onde que vai o Ibovespa, mas eu sou bastante confiante no crescimento do nosso mercado de capitais. E eu acho que a B3, ela tem ali tanto a Bovespa contra a BMF, quanto a CETIP, que acho que as pessoas nem lembram muito que existe a CETIP ali, que são negócios que tem muito para capturar. Então, eu vejo o mercado de capitais com um potencial enorme de crescimento. Né? A gente, para você ter uma ideia, desde 2008, todos os anos, o número de ações listadas diminuiu. Tinha mais empresa fechando capital do que abrindo. Agora, com um momento de juros mais baixos, com um momento de uma expectativa melhor, a gente volta a ter ali uma retomada no mercado de capitais. Eu fico um pouco de dúvida com essa empresa porque é um monopólio que todo mundo está de olho, claro, porque, poxa, é um negócio fantástico, super rentável. E se você for ver, inclusive, a B3 cobra tarifas bem mais altas do que no resto do mundo. Então, realmente, né, se entrasse uma competição aqui, eu não sei como seria. Mas, assim, eu vejo que é um mercado que eu acho que tem um potencial enorme para crescer nos próximos anos. Agora, analisando o cenário global, qual o maior risco que tu vê para a tua carteira nesse momento? Eu diria os Estados Unidos. Então, assim, a gente sempre fica com aquela dúvida de como é que essa liquidez infinita que a gente tem visto, onde que essa história vai acabar, né? Eu acho muito estranho
o novo normal ser um juros negativo, um juros nominal negativo. Assim, eu não me conformo com isso, sabe? Por Como quê? como que pode ser? Aplica num negócio que você entrega 100, daqui a um ano te devolve 99? É uma coisa meio surreal. Então, assim, os países europeus, o Japão, já vinham com taxas de juros muito baixas. Aí a gente entra aí num cenário de juros negativos. Os americanos também já há muito tempo carregando juros baixos. Numa economia que está num nível de desemprego que eu nunca vi. É uma taxa de desemprego de 3%. Não sei nem como chega nisso. E crescendo, né? É uma taxa de desemprego de 3%, uma economia crescendo, bolsa batendo recorde. Quer dizer, eu fico com um pouco de receio aonde que isso vai parar. Será que a gente realmente descobriu a fórmula mágica de nunca mais ter uma crise? É um receio que eu tenho. Para mim, acho que esse é o grande receio global. Agora, com toda a experiência que você tem aí de anos de carreira já, qual o principal conselho tu daria para o investidor que está começando? Olha, eu vou te falar como é que foi no meu caso, tá? Eu, engenheiro, a gente sai querendo fazer planilha de Excel, a gente sai querendo fazer conta, a gente quer aprender a técnica. E eu acho que uma coisa que muitas vezes a gente subestima é a parte psicológica, é a parte emocional. De novo, né? A gente está lidando com ações num país de terceiro mundo. Então é volátil e as pessoas precisam se preparar psicologicamente para as oscilações que vão vir. Tá? Eu brinco que a gente tem ali os filhos do bull market. Eu entrei só para tomar porrada, né? Então lá atrás eu entrei já no meio no início da crise e a gente vê aí que temos quase 4 anos, se não me engano, acho que é isso aí. A bolsa, acho que o último vale dela foi 37 mil em 2016. Então a gente tem 4 anos de 4 anos que a bolsa subiu em todos os anos. Eu estava até comentando, eu vi ali que o número de investidores em bolsa, os CPFs ativos, saiu de 500 mil para 1 milhão e 800 Muita coisa. Nesses últimos 3, 4 anos. Ou seja, são as pessoas que nunca pegaram uma chacoalhada mais forte. Teve lá o Joesley Day, uma eleição, mas assim, foi uma pancada, depois voltou, a gente se recupera e tudo mais. Mas eu quero ver, acho que essas pessoas precisam se preparar psicologicamente. Esse é um negócio que balança bastante e eu recomendo não tome mais risco do que você está disposto a suportar, porque do contrário você vai entrar naquele círculo vicioso de comprar na alta e vender na baixa. Tá certo, Léo. Muito obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço. Muito esclarecedor. Obrigada a você também e até o próximo TC Gestor.